Fala aí, galera, beleza? Galera, a gente tenta não falar muito, né? Falei que ia diminuir um pouco falar de Brasil, falar mais de Canadá, mas o pessoal não deixa, porque a canalice, a desgraça desse pessoal é tão... O poço deles não tem fundo, entendeu? Eles cavam um poço que não tem fundo. É incrível como eles chegam ao ponto que eles chegam de maldade, sei lá, de perversidade, de psicopatia, né? Eu tô falando do caso da Damares, né? Da pastora, né? Que agora é ministra do Direitos Humanos e tal. Essa mulher, ela contou em um culto, ou seja, ela estava pregando, ela estava dando um testemunho de fé, né? Para quem não é protestante, né? Vamos dizer assim, em alguns cultos as pessoas dão seus testemunhos de vida, tipo o que aconteceu, como ela se converteu, né? Como foi o encontro dela com Jesus, que é o que a gente acredita. A partir do momento que a gente se converte, é porque a gente teve uma experiência que pode ter sido visual, pode ter sido emocional, pode ter sido um evento. Depende de cada um tem seu testemunho, e isso ajuda as outras pessoas, as pessoas que estão aprendendo ainda, as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus ou com a fé, né? Vamos dizer assim, para generalizar o negócio. E ela, nesse testemunho, ela falou que ela era uma menina de 6 anos, né? Não, na verdade ela já tinha uns 10 anos. E ela estava sendo estuprada desde os 6 anos de idade. E isso já estava passando dos limites. Claro, a primeira vez já passou dos limites, mas eu estou dizendo limites dela, né? De resistência dela, né? Talvez, eu não sei exatamente, que eu não lembro de ter... Eu já vi todos os cultos dela, mas eu não lembro exatamente a história toda. Mas o que aconteceu foi simples. Não sei se foi o pai dela, sei lá, que estuprava. Ela do sertão do Nordeste. Não sei se é sertão, é Sergipe, né? Ela lá no Sergipe, onde não tinha... Naquela época não tinha Facebook, na época não tinha internet. Porque às vezes a gente tem que colocar as pessoas na época das coisas, né? Porque as pessoas acham que perdem noção de tempo e acham que tudo era fácil, como é hoje. Toda a informação era fácil, como é hoje. E não era, tá? E principalmente no Nordeste, né? Que até hoje tem dificuldades. Imagina naquela época, né? Porque ela deve ter lá os 60 e poucos anos. E isso aconteceu quando ela tinha 6 anos de idade. Então, pô, se coloque naquela época antes de começar a pensar, tá? Então, fora a parte cultural, a família, não sei o que, papapá, aquela coisa toda, ela foi segurando isso até os 10 anos de idade, quando ela decidiu se matar, decidiu cometer o suicídio. E ela foi até um pé de goiaba. Pode ser qualquer cara, podia ser um pé de abacate, um pé de jabuti, sei lá. Ela foi até um pé de goiaba, que deve ser normal lá na área dela. E ela tentou, ali naquele momento ela falou, agora eu vou me matar. E naquele momento ela teve experiência com Jesus. Vocês não acreditam? Cara, paciência se vocês não acreditam. Mas é o testemunho de vida dela. E foi dado em um culto. Gente, vocês têm noção da gravidade do que está acontecendo? Da gravidade que não é só o fato dela ter contado esse testemunho, e esse testemunho ser, para muitos que não creem, ser absurdo. O fato não é só esse. O fato é que ela estava em um culto religioso, né? E a nossa Constituição, ela tem a parte dela que
que diz que é crime o vilipêndio e o ultraje a culto. As pessoas que estão falando disso estão falando de um culto cristão que existiu e que foi em 2016, onde ela nem pensava em ser, onde talvez nem o Bolsonaro pensava em conseguir ser presidente, né? Ele já estava começando a ter as ideias de ser presidente, de concorrer, mas pô, é muito difícil ele ser. Então o que eu quero dizer é isso, eles estão pegando um culto, né, onde deveria ter um certo respeito e não um preconceito, né, que é crime desrespeitar e ter preconceito a culto, né? Ultrajar também é um culto, isso é crime bárbaro, crime mesmo, constitucional. Então essas pessoas, a barbaridade que essas pessoas estão fazendo, elas estão cometendo um crime. Isso está além de fazer chacota de uma história que ela contou. Porque se fosse numa entrevista, você podia até achar engraçado a história, né? Tirando o background do estupro, né? Vamos dizer, foi lá na Folha de Goiabeira e viu Jesus. Que é só isso que eles estão focando. Eles não estão focando a parte que ela foi estuprada, que ela estava desesperada. E a gente vê... E ela estava fazendo isso em um culto. E um culto... Você ultrajar o culto como é que fala? É crime. E você vê esse pessoal que até ontem estava se você vê todos os vídeos da Câmara ou do Senado durante a semana passada, parece que era o mês ou a semana contra a violência contra a mulher, de combate à violência, ao feminicídio, não sei, fizeram um monte de lei fazendo assim, restringindo até o homem de olhar para a mulher, porque é um feminicídio. E essas pessoas que estavam fazendo toda essa chincana, todo esse que agora para mim é uma cena, é um mise-en-scène, todo esse mise-en-scène que eles estavam fazendo, eles estavam nem aí para a mulher em si, a mulher que se dane para eles. O que importa para eles é a agenda deles. O que importa para eles é que caraca, o sol tá bonito, hein? Não sei se dá pra ver. O que importa é a agenda que eles querem que seja imposta e não a realidade em si, não a mulher. Eles não estão nem aí pra mulher, eles só estão aí para a agenda. Então, galera, chegando aqui, era isso que eu queria dizer. Então vamos pensar nessa parte de crime. Quem puder colocar eles dar uma prensa nesse pessoal, quem tiver poder para isso, entendeu? Eu peço para vocês aí que concorram nisso aí. Valeu, compartilhem, fiquem com Deus, um abraço, sucesso, fui.